Vou aqui à conversa com este meu querido colega, o Dr. Júlio Fernandes. Seja bem-vindo. Como está? Olá. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Ora, e nós é que agradecemos a sua presença aqui, que é um médico que se dedicou à área da medicina capilar. Está certo. Ora bem, aliás, é diretor clínico numa clínica que se chama MyFace Clínico. Clinic. Isso. Ora bom, durante este período de verão e de férias, mar, sol, muito menos cuidado com o cabelo, as pessoas, digamos, chegam ao final deste período com alguns problemas, digamos, no cabelo. Verdade. Nomeadamente o quê? Ponha-nos lá essa questão, explique-nos lá. Esses fatores todos que referiu acabam por ser muito agressivos para o cabelo. Nós temos uma camada protetora do cabelo, a cutícula, que tem uma camada lipídica, portanto de gordura, e todos esses fatores que referiu, o sol na forma dos raios UV, as piscinas, pelo cloro das piscinas, e o próprio, algum descuido, se calhar, em termos dos cuidados que a pessoa tem com o cabelo, nomeadamente usar produtos com um fator de proteção solar para o cabelo, que é um fator, também é um fator preventivo. Também há protetores solares para o cabelo. Sim, senhora. E é uma coisa, deixe-me que lhe diga, que sistematicamente eu acho que nos esquecemos. Completamente. A pessoa lembra-se sempre do protetor solar para a pele, e tal. Mas o facto de ter alguns cuidados muito simples com o cabelo, que seriam importantíssimos nesta fase de pós-verão, em que, de facto, notamos todos os danos que se acumularam ao longo destes últimos 2 ou 3 meses de exposição solar. Então já ganhámos aqui um pequeno passo em frente com este início de conversa, que é, de facto, o protetor solar para o cabelo. De longe, um dos fatores mais importantes. Ok. E também abordar aquilo que é, de facto, o tema, se calhar, mais fulcral, que é ter uma atitude preventiva. Ou seja, nesta fase já a preparar o próximo verão, mas efetivamente se a pessoa se tiver alguma ideia, tiver alguns cuidados básicos, desde, por exemplo, as senhoras com o cabelo mais... senhoras e homens com o cabelo mais comprido, apanhar o cabelo para quando vão à piscina o cabelo não mergulhar na piscina, no cloro das piscinas, proteger com uma toalha, um lenço, qualquer coisa, o cabelo para evitar períodos de maior exposição solar, evitar os picos de exposição solar. Nós temos que pensar no cabelo, portanto, os cuidados que nós temos com a pele e que toda a gente, de forma geral, acaba por tê-los também um pouco para o cabelo. O que o meu querido acabou de dizer parece muito interessante e adequado. Ao fim e ao cabo, os cuidados que nós temos com a pele, vamos transpô-los também para o cabelo, porque acaba o cabelo é sempre sempre... assim. Há uma abordagem, na minha opinião, e aquilo que eu tenho vindo a contactar com a minha experiência com os clientes que recebo na clínica, é que há uma abordagem demasiado cosmética. Cria-se o problema e depois resolve-se o problema, umas máscaras de hidratação de cabelo, etc, etc. Mas o problema não deve ser, primeiro de que tudo, uma abordagem preventiva. Prevenir, não é? Prevenir. Depois sim, há alguns tratamentos que podem ser efetuados, não tanto na vertente cosmética. E a prevenção, desculpe interrompê-lo, passa um bocado por isto que acabou de dizer, quer dizer, é a aplicação, digamos, também de protetor solar do cabelo e essas Correto. medidas que falou, a utilização de um lenço, digamos que o apanhar o cabelo. Um lenço, um chapéu, um boné, qualquer coisa, ou apanhar o cabelo quando se vai para as piscinas, ou usar toucas. Não é bonito, mas é preferível em termos a ter que depois lidar com os danos que notamos no nosso cabelo. O cloro das piscinas, eu diria que se calhar é mais desagradável para o cabelo, mais agressivo do que propriamente a água do mar. Sim. Porque o cloro tem um efeito muito negativo a nível da camada protetora do cabelo. E, portanto, basicamente temos que ver o cabelo como uma estrutura de proteína e o cloro acaba por degradar essa estrutura. Portanto, o que vamos notar a curto prazo é um cabelo quebradiço. Diga-me uma coisa, colega, em termos de o que é que, digamos, o que é que propõe, por exemplo, aquelas pessoas que fazem piscina regularmente, e algumas piscinas já não têm cloro. Correto. Mas a maioria ainda tem, não é? Certo. O que é que devem fazer depois da sua ida à piscina? Depois da sua ida à piscina, sem dúvida, um cuidado básico. Enxaguar o cabelo com água doce, água da torneira, algo desse tipo. É um cuidado básico. Cuidado básico. Antes da piscina, se puderem, usar uma touca para proteger o cabelo. Se coisas são... Ou então, como eu disse há pouco, no caso das senhoras, por exemplo, apanhar o cabelo, colocá-lo por cima, na zona superior da cabeça, para evitar, de facto, o contato com a água. Coisas básicas, cuidados básicos que vão ter... E além, digamos, de passar o cabelo por água doce, água corrente, aplicar alguma coisa? Aí, nesse caso, não vejo não há um produto que seja muito direcionado para esse aspecto, tirando, de facto, os protetores solares, para o cabelo,
que por si só também tem um fator importante, tem alguma componente oleosa, digamos assim, que no fundo cria uma camada protetora para o cabelo. Claro. Também vai dar alguma proteção no que toca ao cloro da piscina. Portanto, não há uma agressão tão direta do cloro sobre a estrutura do cabelo. Claro. Mas prevenir, sem dúvida. Em termos de suplementos, nomeadamente vitamínicos, há alguma coisa que lhe seja favorável nesse sentido? O cabelo, ou o folículo capilar, portanto, a raiz do cabelo, digamos assim, é uma das estruturas do nosso organismo com um ritmo de crescimento celular mais rápido. Certo. Nós notamos isso, por exemplo, nas pessoas que infelizmente são submetidas a tratamentos de quimioterapia, que é logo o efeito, se calhar, que mais rapidamente notam. E por esse motivo, é uma estrutura que, em termos nutricionais, tem necessidades muito acentuadas. É importante a suplementação. A nossa dieta, felizmente, como foi abordado agora pela doutora Rita, a nossa dieta, felizmente, é muito variada e de forma bastante geral cumpre os requisitos em termos daquilo que são os elementos de nutrição mais essenciais para o cabelo. Certo. Vitaminas, desde a A, B, C, D, E, que são elementos também com componente antioxidante. Selênio e zinco são minerais muito importantes para a estrutura do cabelo e para a vitalidade do cabelo. Muito bem. E para o crescimento do cabelo. Mas há dietas mais restritivas que, de facto, aí sim já poderão obrigar a algum tipo de suplementação. Compreendo. E isso é importante ter cuidado. Prestem atenção para aquelas pessoas, especialmente senhoras, raparigas, que façam dieta mais restritiva, às vezes é necessária uma suplementação específica, no sentido de evitar, digamos... Ou vegetariano, ou pessoas que fazem uma dieta estritamente vegetariana, por exemplo, vitaminas do complexo B, que são muito importantes para o cabelo e acabam por ter algum déficit nesse tipo de vitaminas. Muito bem, isso é importante. Diga-me uma coisa, uma pergunta assim muito de lana caprina, como sei dizer-se. Diga. Devemos lavar o cabelo todos os dias? Criou-se um pouco esse mito de que a lavagem do cabelo diária acaba por danificar o cabelo. Não é verdade. Na medida em que, efetivamente, se a pessoa tiver a disponibilidade de usar produtos de lavagem do cabelo mais direcionados, ou seja, com uma composição mais adequada, algo mais personalizado, efetivamente tem benefícios que se calhar não encontra com produtos comerciais de bancada de supermercado. Certo. Mas efetivamente não é isso que vai trazer o grande problema em termos de saúde capilar. Então? De facto, de alguma forma, nós, como disse há pouco, temos essa estrutura de proteção do cabelo, essa camada lipídica que é muito importante, mas que se renova relativamente rápido e, portanto, lavagem diária acaba por não criar grande problema. É importante ter um cuidado. O facto, e a pessoa também, aquele mito que se criou também de que a pessoa deixa o cabelo molhado nas raízes, que o cabelo cai mais facilmente. Não tem problema, pois não? Não. A pessoa deve secar o cabelo, sim, sem dúvida. Para mim, eu tomo banho diário e lavo sempre o cabelo e aplico sempre shampoo todos os dias. Correto. Pronto, e nunca seco o cabelo, lá está. Portanto, enfim, isto não faz mal. Não, isso não faz mal. Nós temos de terminar, meu querido Dr. Júlio Fernandes, mas antes queria lhe perguntar o seguinte: é normal, é habitual, pelo menos as pessoas depois deste período de verão e na retoma, no outono e tudo isso, terem uma queda de cabelo às vezes um bocadinho mais acentuada? Correto, é verdade. Isto não é assustador, pois não? Isso não é assustador. Todo o cabelo segue um ciclo de crescimento e de queda relativamente pré-estabelecido, digamos assim. E por esse motivo é normal. Curiosamente, existe assim alguma coincidência temporal com essas fases do ano. O importante nessa fase não é ele renova. Agora, efetivamente, é importante, talvez, e acho que aqui é um pouco o papel que eu, enquanto médico de medicina capilar, posso ter junto das pessoas, que é ajudar a prevenir essa queda quando ela se passa a tornar definitiva, que aí sim é uma fase mais complicada. Mas este período transitório com alguma queda de cabelo é normal e aceitável. Normal. Dr. Júlio Fernandes, muito obrigado, foi um prazer tê-lo connosco. Ora, muito obrigado. Bom mais uma vez trabalho e pelo até convite. sempre, e obrigado também a si.